presidente Luiz Inácio disse nesta terça-feira, que é hoje, ter pedido ao ministro da Justiça, Flávio Dino, o fechamento dos clubes de tiro no país. Vamos ao vídeo. Eu sinceramente, não acho que o empresário que tem um lugar de praticar tiro é empresário. Eu, sinceramente, não acho. Eu já disse para o Flávio Dino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da Polícia Militar e do Exército, ou da Polícia Civil. É a organização policial que tem que ter lugar para tirar, para treinar tiro. Não é a sociedade brasileira, nós não estamos preparando uma revolução. Eles tentaram preparar um golpe. Cifo. Nós não. Nós queremos é preparar a democracia. Cifo. É isso mesmo, né? Nosso presidente. Cifo. Os golpistas, sendo que o verdadeiro golpe, todo mundo sabe que foi engendrado exatamente pela turma do PT, pela quadrilha petista. Mas vamos lá, né? Não é empresário quem tem um clube de tiro, quer ficar dando tiro de lazer, né? De esporte. Bom, o Lula está mais do que convidado para vir visitar aqui os Estados Unidos, né, Coronel Gerson? Ou talvez a Flórida. Essa sexta-feira mesmo eu fui atirar com calibre 12, AK-47, um monte de pistola, com um amigo meu que adora esse tipo de coisa, né? É desestressante. Do meu lado tinha famílias inteiras, meninas de 19, 20 anos de idade, né? Então é a coisa mais natural do mundo. Nos Estados Unidos, temos a primeira emenda, liberdade de expressão, de credo, e a segunda emenda, e é difícil aprovar uma emenda constitucional, e ela tem bastante tempo e ninguém consegue mexer, nem os desarmamentistas da esquerda aqui nos Estados Unidos, que é para proteger a primeira emenda. Os pais fundadores da América entenderam que armas são fundamentais para algumas coisas, entre elas a legítima defesa, que é um direito inalienável, divino, e até mesmo a defesa da população contra um Estado que vira tirânico. Então eu vou pegar como gancho o que dizia o coronel Gerson antes. As Forças Armadas têm cortes representativos da população, da sociedade. Então tem os indiferentes, tem os indignados, tem os vendidos, tem um corte, né? Só que o problema é que as Forças Armadas detêm o monopólio do uso das forças, das armas, para defesa do território nacional. Assim como a polícia tem o monopólio da coerção e do armamento para o combate à criminalidade. Então, quando você tem um Estado ilegítimo se agigantando, que usurpa o poder, que vai usando inquéritos ilegais, perseguindo, intimidando, censurando, impedindo o debate, sendo eleito por um processo pouco transparente, quando você tem esse tipo de coisa acontecendo, o último bastião são as Forças Armadas. Se elas forem cooptadas, o Estado vira o quê? O maior monstrengo e ameaça às liberdades e à própria democracia. Vide Venezuela, tão admirada por Lula, que teria excesso de democracia, ou muita democracia, mais do que o Brasil, porque tem muita eleição. Bom, foi desmentido hoje pelo embaixador da União Europeia no Brasil, né? Mas tudo bem. Quem sabe o Alexandre de Moraes dá 48 horas para esse embaixador aí abusado se justificar, né? Então vamos lá. Os pais fundadores da América entenderam exatamente isso, que a sociedade civil armada poderia impedir eventualmente uma tirania do próprio Estado contra o povo. Democracia é o governo do povo. Israel, todo mundo tem fuzil. As meninas de 18 anos vão para as Forças Armadas e saem e levam seu fuzil para casa. Na Suíça, a mesma coisa, porque são países que precisam se defender de inimigos ameaçadores no entorno e são altamente armados. O Texas, aqui perto, tem arma para burro, tem mais fuzil do que... E o Lula vai lá e diz que no Brasil só rico compra fuzil. Bom, os ricos traficantes, amigos do PT, né? O Lula consegue ir no Complexo do Alemão com um boné CPX, que eles colocam no fuzil deles, né? Ou às vezes no peito da vítima, e sem escolta policial, sem nada, né? Sem um simples colete à prova de balas. O ministro da Justiça, né, e da Segurança, Flávio Dino, comunista, ele também vai no Complexo da Maré sem nenhum tipo de escolta nem nada. E eles têm a pachorra de dizer que só rico compra fuzil no Brasil. Eles não estão preocupados em desarmar os traficantes. Esses não compram suas armas em lojas. Eles têm as armas obtidas de maneira ilegal, inclusive pela fronteira porosa, no tráfico internacional de armas e de drogas. Então, é óbvio que eles estão querendo desarmar a população
trabalhadora, honesta, o cidadão de bem, como todo tirano fez na história. Desde Hitler até Hugo Chávez, Maduro, todos os tiranos tiraram as armas da população. Porque vai dar um golpe, Lula, no Texas. Aí você vai ver o que acontece. Obrigado, Constantino. Passo agora a Paulo Martins. A fala do Lula, ela não surpreende em nada. Essa é uma postura histórica do PT. Surpreende apenas, talvez, a ousadia, né, o disparate, a falta de cuidado em lidar com o tema, né, a confiança que ele tem em ser agressivo com esse, vamos dizer, um sistema, mas com esse grupo social. Porque ele não está falando em tese, tá? Se ele defende o direito ao porte de arma, ao posse de arma, ou à prática do tiro esportivo. Ele está sinalizando uma guerra a um grupo social que, sabidamente, não votou nele, em sua maioria. E ele tem um componente de vingança aí. Tudo que o Constantino falou, e foi uma aula a fala dele, é tudo verdade, eu assino totalmente embaixo, é parte da construção do sistema de poder da esquerda, o desarmamento da população. Eles dominam o Estado, mantêm o monopólio do uso da força nas mãos do Estado dominado por eles, e assim a população perde completamente a capacidade de qualquer tipo de reação, de vir a se organizar para poder reagir a uma tirania que certamente se implementa quando a realidade é assim descrita, é realizada. O PT vai além, ele ainda sabe que há passos para chegar onde eles querem chegar, e esses passos eles implicam em algumas eleições e todo o constrangimento e o esforço que uma eleição impõe. E, portanto, vão tentar desmobilizar, vão tentar destruir, vão tentar oprimir grupos sociais que não são alinhados a eles. Ele falou nessa dos atiradores, dos CACs, de quem gosta da prática do tiro. Outro dia, ele falou do agronegócio. E ele, assim que identificar outros e outros e outros, ele vai sinalizar esse tipo de ação. E está sinalizando para a turma dele na imprensa, está sinalizando para a turma dele partidária, está sinalizando para a turma dele no Congresso, né, a sua ação política. O interessante de tudo nessas lives do Lula é que ele faz com o cara da Globo, né? O cara, um símbolo global ali, o que é bastante significativo para o atual sistema, que é assim que eu chamo mesmo. Aliás, um regime. Nós estamos num outro regime, onde há uma aliança tácita entre a elite do Poder Judiciário, o Luiz Inácio, e a elite da imprensa tradicional, que vem a legitimar esses abusos e esses absurdos que ele fala, que ele propõe, que ele sinaliza que vai realizar. Então, eu creio que o Rodrigo tocou nessa questão que remete aqui à segunda emenda dos Estados Unidos, mas eu vou focar na questão da defesa pessoal, na defesa do seu patrimônio, da defesa da vida, né? No direito que cada um tem de legítima defesa. Eu creio que esse é o grande problema que é atacado por essa ideologia. E eu digo ideologia porque esses passos que o Rodrigo levanta, eles são reais, fazem parte do planejamento do PT há décadas, está nos seus documentos, e realmente subsidiam aí um Estado que possa impor uma tirania. No entanto, para chegarmos a esse passo no Brasil, nós ainda estamos bem longe. E digo mais, a utilização das Forças Armadas, como o Rodrigo falou, na minha percepção, não será feita no estilo Venezuela. O que eu vejo no Brasil é uma argentinização das Forças Armadas. Seja explorando esse brigadeiro Joseli falando fardado, seja essas condecorações, seja toda e qualquer oportunidade de desqualificar, de desprestigiar, de humilhar os militares e retirar dos militares o prestígio que eles tinham, esse tipo de ação é o que aconteceu na Argentina. E não o que aconteceu na Venezuela, porque na Venezuela eles tinham a Guarda Nacional Bolivariana, que é uma força armada, é a quarta força armada, que impunha o terror com a presença dos cubanos. Para nós chegarmos nesse nível no Brasil, nós não temos essa força, nem a Força Nacional pode desempenhar esse papel, porque não tem estrutura, nem capilaridade, nem logística,
E também as polícias militares no Brasil, elas ficam na mão dos governadores dos estados. E nós temos uma grande quantidade de governadores que jamais se alinhariam a uma imposição à sua população de qualquer poder ditatorial. Agora, há muito tempo, ao contrário do que o brigadeiro Joseli falou, e que o comunismo no mundo ele alterou as suas estratégias. A grande maioria, inclusive a própria Venezuela e a Nicarágua, que hoje são ditaduras impostas, elas não começaram por uma imposição armada. Elas fizeram uma imposição política utilizando as legislações e tomando o poder judiciário. Aí é a nossa preocupação, porque hoje nós temos uma convergência, ou talvez uma parceria. E essa parceria muitas vezes tangencia até mesmo a criminalidade, porque nós temos o Supremo Tribunal Federal decidindo e suportando ações do Poder Executivo ao arrepio da Constituição ilegais, e essa sinergia entre um poder judiciário hipertrofiado e um poder executivo que muitas vezes nós já conhecemos a sua prática, ele vai ser direcionado para várias e várias pautas, que essas sim são pautas comunistas, socialistas, social-democratas, seja o que você queira chamar. O fato é que precisaremos de uma força para impor isso. E no Brasil essa força não será, na minha percepção, viu, Rodrigo, ainda as Forças Armadas. O que eles querem é retirar as Forças Armadas do seu papel constitucional que existe de defesa interna. É um dos poucos países em que a Força Armada ela opera dentro da sua base territorial. O Brasil, quando fala da garantia da lei e da ordem que está no artigo 142, é porque realmente as Forças Armadas desempenham uma série de ações subsidiárias que em outros países existe uma quarta força. Aqui nos Estados Unidos, o Rodrigo conhece também, nós temos a Guarda Nacional na mão dos governadores de estados, o que no Brasil nós não temos. Então, o Exército faz esse papel em catástrofes, em greves da polícia, em várias situações que aqui nos Estados Unidos a Guarda Nacional na mão do governador resolve. No Brasil, o presidente da República assina um decreto, assina uma ordem e é organizada aí uma reação das próprias Forças Armadas nos grandes eventos esportivos, na intervenção no Rio de Janeiro na segurança pública, na intervenção em Roraima. Cada um desses casos, o Exército ou as Forças Armadas fazem a garantia dos poderes constitucionais e principalmente a garantia da lei e da ordem, que é o que realmente acontece no Brasil. Então, o PT e o governo, eles querem afastar as Forças Armadas dessas missões e estão contribuindo para o desprestígio das Forças Armadas. Hoje, nós temos a situação das Forças Armadas serem hostilizadas pela esquerda e pela direita, simultaneamente. Isso é exatamente o que está no planejamento, se você observar, daquilo que eles fizeram uma análise após o impeachment da Dilma Rousseff. Leia aquele documento do PT, você vai perceber que tudo isso que está acontecendo está sendo cumprido, está sendo pelo menos perseguido cabalmente por essa administração do governo Lula.